Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o nosso Mengão, que está simplesmente em reta final de preparação para o confronto contra o time do Cruz Azul do México pela Copa Intercontinental. Flamengo que já está aí nessa preparação, nessa batida de treinos e, lógico, né, o Felipe Luiz já está ali definindo, né, os 11 jogadores titulares que vão a campo. Vamos aqui acompanhar as últimas informações sobre esse confronto. E também vamos aqui analisar a seleção, né, eleita do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos ali a seleção que foi escolhida, né, pelos jornalistas, né, os profissionais aí da área do esporte, selecionando a seleção do Brasileirão. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Informações do Flamengo direto de Doha, lá no Catar. Quem traz detalhes é o Bruno Cortes. Fala, Bruno! Olá a todos ligados no Sport TV. O Flamengo fez hoje o segundo treino aqui no Catar, nessa preparação para a Copa Intercontinental. Joga quarta-feira contra o Cruz Azul do México. Já foram 2 treinos até aqui. Tem o último treino amanhã, já véspera do jogo. Já é um Flamengo completo, os 4 jogadores que faltavam chegar já chegaram. Estou falando de Wallace Ian, Michael, Everton Araújo e o goleiro Diogo Alves. Os 4 jogaram na última rodada contra o Mirassol, do Brasileiro. Aquele jogo o Flamengo já era campeão brasileiro, por isso o time principal veio antes para cá. Então o time estava voando enquanto os jogadores atuavam. 3-3 com o Mirassol, então o time está completo por aqui. O técnico Felipe Luiz já ainda não deu nenhuma dica, nem pista de time titular, mas podemos dizer que uma tendência é o time titular, campeão brasileiro naquele jogo com o Ceará, campeão da Libertadores também. E aí teríamos Danilo na zaga e Léo Ortiz como reserva, como opção para a zaga. Léo Ortiz vinha sendo titular até se machucar, Danilo entrou bem, aliás fez o gol do título da Libertadores. Fato é que os dois vêm jogando muito bem, 2 jogadores de seleção brasileira. Na teoria, quem entrar dará conta do recado. Um abraço a todos. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Aí é jogar a camisa pra cima, né, Mansur? Mais ou menos isso. Tendo a convicção que o Léo está totalmente recuperado, com ritmo, acho que ele entra automaticamente num time que ele conhece a forma de jogar muito bem. Aliás, o Léo não entrou na seleção do Campeonato Brasileiro nossa à toa, porque os zagueiros desse time do Flamengo têm um papel fundamental na forma de iniciar jogadas, de eliminar defensores que tentam pressionar, e o Flamengo vai ser pressionado pelo Cruz Azul em saída de bola, boa parte do tempo 1 contra 1, um encaixe individual. Então, esses primeiros passes do Flamengo vão ser importantes para o Flamengo conseguir jogar e se colocar no campo de ataque. A gente tem entrevista também do Felipe Luiz, né? Ele falou sobre essa expectativa aí para a Copa Intercontinental e a gente mostra para vocês agora a entrevista do técnico campeão brasileiro e da Libertadores. Well, first of all, it was really hard to be in this competition because to be here, you have to win Libertadores. So we play against all these Argentinian clubs, really hard to win it. Also from Ecuador, from Colombia and Venezuela, and also Uruguay, Paraguay, Chile. It's really difficult, this competition. We play in a lot of different conditions, altitude, and the teams, they compete really well. But we deserve to win it. We won, and now we're here, and we have to enjoy it because, first of all, we have to enjoy this competition. Cruz Azul is a really good club, good team, well prepared, well trained. They defend really well, aggressive, man-to-man mark sometimes, and also to play they try to build from the back, and they have good players, quality players, and also the manager. You can see that is making a beautiful work there. And it's going to be tough, as always, and high-level competition. The elite is really difficult to compete, but we also have quality players to compete against them, and the best deserve to win. When we wear Flamengo shirt, we go to win. I know it's going to be difficult. I know all the best clubs are here.
but I believe we have chances. Tá aí Felipe Luiz falando sobre o adversário, né? Falou também sobre essa questão ressaltada aqui pelo Mansur, da marcação homem a homem, né? Em alguns momentos. E eu acho que tem muito disso, sabe? Essa competição, com tudo que o Flamengo fez no ano, com as competições que já ganhou, é um time que entra sem pressão, né? É um time que entra para realmente desfrutar do campeonato, né? Sem aquela super responsabilidade, qualquer coisa que acontecer lá, acho que não traz grandes consequências. Assim, um tempo atrás, na versão do Mundial da FIFA, não da Copa do Mundo de Clubes, naquela versão, às vezes o clube brasileiro tinha um peso enorme na semifinal, porque estavam todos os olhares colocados ali e era o último momento em que você podia ter um sabor um pouco amargo, porque todo mundo exigia que o brasileiro chegasse ao jogo com o europeu. Agora eu acho que foram tantos os tropeços e tanta é a noção de que o clube brasileiro chega a essa etapa da temporada massacrado pelo calendário, que eu acho que o olhar é um pouco mais ponderado para isso. Ainda assim, eu acho que vai haver uma expectativa aí de chegar. Agora, só um detalhe, quando o Felipe falou do treinador do Cruz Azul, é o Nicolás Larcamón, que foi técnico do Cruzeiro, né? Que tem mesmo, e tentava implantar aqui essa filosofia de pressionar muito, de encaixe individual em muitos momentos do jogo e uma construção por baixo desde a defesa. O Flamengo conseguir fazer bem essa saída, ele tende a encontrar até alguns espaços. Nem todos os defensores do Cruz Azul são tão rápidos assim. E nessa competição, né, com essa criação desse Mundial de clubes que teve esse ano, perde prestígio, né, um pouco essa competição. Faz com que nós, sul-americanos, possamos chegar um pouco mais leve. Mas o Cruz Azul vai impor muita dificuldade ao Flamengo, eu acredito nisso, né? Não é mais aquela ocasião única, né? Única chance de você jogar contra o time de outros continentes. A Copa do Mundo já deu ao Flamengo. É isso. Aí a verdade, né? Não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que esse é um campeonato que precisava pra frente ser repensado. No ano da Copa do Mundo, então? Não tem muito sentido mais a realização desse Intercontinental, já que a gente tem verdadeiramente um campeonato mundial que foi realizado e foi um sucesso absoluto. Embora tenha outros problemas, né? Claro, mas assim, a realização da Copa do Mundo foi um sucesso absoluto, assim, né, no meio do ano. Então, acho que é um campeonato que tende a cada vez mais perder um pouco a relevância, né? E pela competência do Flamengo de conseguir antecipar o seu título, conseguiu descansar os seus titulares por uma semana ali, né? Jogou com o Sub-20 contra o Mirassol, então chega inteiro para esse jogo, que é muito bom, que é muito importante, dá a possibilidade do Felipe Luiz conseguir escalar o que ele tem de melhor, seja Léo Ortiz, Danilo, quem for na frente, se o Plata volta, se não volta, enfim. E vai ser, é inevitável não comparar com o Botafogo do ano passado, né? Porque jogou aqui, a diferença é que o Botafogo decidiu o campeonato no domingo e teve que jogar no dia 10. A Vera, né, com todos os titulares. Contra o São Paulo. Então, assim, o Arthur Jorge, ele calou errado, mas ele se baseou na ciência, na questão da recuperação, acabou não conseguindo esse resultado. Então tem esse peso também para o Flamengo. E se o Flamengo for pegar o Pirâmides na próxima etapa, essa comparação vai ser inevitável. Pós-término do Campeonato Brasileiro. Terminou o Brasileirão 2025, depois de 38 rodadas, o Flamengo foi o grande campeão. A gente acompanhou agora, ao vivo, aqui no Sport TV, a premiação dos melhores do Brasileirão, a seleção do campeonato, o melhor jogador, tudo isso. E a gente vai conversar exatamente sobre esses assuntos aqui no Troca. Vamos comparar a seleção do campeonato, eleita pelos jornalistas, né, divulgada nesse evento da CBF agora há pouco, com a seleção do Troca de Passes, né? A gente elegeu a nossa seleção no sábado. Eu, Mansur e Alex. E também hoje, como rolou ontem a última rodada do Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer a rodada, vamos mostrar para vocês a eleição da seleção da rodada, qual foi a seleção da 38ª rodada do campeonato, e vamos fechar mostrando para vocês quais foram os jogadores que mais apareceram na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Posição por posição. Tá curioso? Então fique com a gente porque está apenas começando o programa. Estou aqui com Carlos Eduardo, o Mansur, com o Ramon e com vocês, por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no Twitter, no X, hashtag Troca de Passes, podem começar a cornetar desde já. Você sabe, ô Mansur, o pessoal lá da conta do Instagram, do GE, pegou um corte aqui do Troca de Passes, como eles costumam fazer, bem o corte da seleção que a gente elegeu no sábado. Sim. Antes da gente entrar com o programa, estava com mais de 1.300.000 visualizações,
Mais de 4.000 comentários lá. Você acha que o pessoal estava elogiando ou cornetando a gente, hein, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Boa noite, Mansur. Todo mundo que assiste ao Troca. 4.000? Pouco mais de 4.000 comentários lá. 3.800 reclamando. É por aí. Perguntando se fulano jogou beisebol, se o outro jogou futebol americano, se ciclano estava nadando ao invés de jogar bola. Se a gente não assistiu aos jogos. Exato. Que eu não sei se é esse bando... Onde o que vocês fazem? Onde esse bando de imbecis estava nesse último ano que não acompanhou o Campeonato Brasileiro? Só que a gente não ficou muito longe da seleção oficial do campeonato, Vamos mostrar aqui. Tudo bem, Ramon? Boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz, Mansur, quem tá com a gente em casa assistindo Troca. O Ramon não estava entre os imbecis do sábado. É porque eu não votei, né? A escala, É por isso que ele não a estava escala no programa. beneficiou o Raul, o Ramon nesse O sentido. outro imbecil era o Alex. Era o Alex, exato. Éramos eu, Mansur e Alex. Ramon foi poupado. Diz aí, Ramon, tudo certo não? Tudo em paz, tudo em ordem, né? Mais um brasileiro, mais um campeonato, mais um ano chegando ao fim aí pro nosso futebol. Se bem que tem Copa do Brasil, Intercontinental agora, né, acontecendo. Ainda tem coisa boa pra falar aí. De tédio não se sofre. Né? Exatamente, né? Mas é isso, um campeonato bom, gostei, né? Vou ser cornetado também, porque darei a minha opinião aqui. Exato, darei minha opinião. Do brasileiro, em relação à minha votação, tem duas divergências em relação a dois jogadores que não estão na minha seleção, mas ali, né, quase tá bom. As outras posições estão boas, né? Sim. 9 posições eu acertei, então tá bom, né? É que acho que esse ano tem alguns nomes que são muito óbvios, né? Tivemos Isso facilita. tranquilamente 2 jogadores por posição, tranquilamente, porque podiam ser trocados, né? Isso. E algumas posições, até 3 jogadores podendo estar na seleção. Então, assim, nosso campeonato é muito bom. É muito bom. Vamos começar a falar sobre ele, então. Primeiro a gente vai mostrar aqui para vocês, né, uma ilustração com a seleção que foi divulgada há pouco agora na festa da Confederação Brasileira de né? Jornalistas do Brasil inteiro votaram e essa foi a seleção do campeonato que foi divulgada agora na festa da CBF aqui no Rio de Janeiro. Bota na tela aí, professor. Tá aí, ó. Rossi foi o goleiro do Flamengo, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Reinaldo na lateral esquerda do Mirassol. Meio campo com o Jorginho do Flamengo, Lucas Romero do Cruzeiro, Matheus Pereira do Cruzeiro e Arrascaeta do Flamengo. No ataque, Caio Jorge do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras, o técnico Rafael Guanais. Agora a gente vai fazer o seguinte, antes de mostrar as outras seleções, vamos mostrar algumas entrevistas, né, ainda sobre esse evento de agora há pouco. Daqui a pouquinho. Tá, então vamos mostrar, vamos fazer essa comparação agora da seleção da CBF com a seleção do troca de passes. Primeiro a seleção da CBF, está aí na tela, agora a seleção com os melhores de 2025, de acordo com o troca de passes. Começa pela diferença tática, né? Exatamente, ó, tá aí, ó. Essa é a seleção que a gente elegeu no sábado aqui, tá bom? Votamos, eu, Mansur e Alex, e os jogadores, por maioria, né, de votos, acabaram sendo os eleitos. Walter do Mirassol foi o goleiro, o Paulo Henrique do Vasco na lateral direita, Léo Pereira e Léo Ortiz, a dupla do Flamengo na zaga e Reinaldo na lateral esquerda. Meio campo com o Jorginho do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e Arrascaeta do Flamengo. No ataque, Caio Jorge do Cruzeiro, Vitor Roque do Palmeiras e Ryan do Vasco. 8 diferenças, 8 iguais. 8 iguais. 8 nomes iguais. As diferenças, o goleiro Rossi, né, na CBF, e Walter aqui no troca de passes. Na zaga, na CBF, foi Fabrício Bruno e aqui no troca de passes, Léo Ortiz. Mas você votou no Fabrício Bruno. Eu votei no Fabrício Bruno, exato. Mansur e Alex votaram no Léo Ortiz, por maioria o Léo Ortiz foi o eleito. No meio campo, Jorginho, Arrascaeta e Matheus Pereira. Na CBF tivemos mais um meio campista, o Lucas Romero, que entrou no lugar do Ryan, que não apareceu na seleção da CBF, ele foi eleito a revelação do campeonato na festa hoje à noite, e houve uma dupla e não um trio de ataque na seleção da CBF, mas com 2 jogadores que também estão na nossa seleção, Vitor Roque e Caio Jorge. O técnico foi o mesmo, Rafael Guanais, do Mirassol. Qual seleção está melhor, ô Ramon? Você que é imparcial no assunto. Eu e Mansur, né, votamos. E você não. Então, qual que você gosta mais, da do Troca ou da CBF?
Óbvio que é do Troca, né? Ah, muito obrigado. Claro que é do Troca, né, Aí meus sim. amigos? E A você? minha é melhor que a de vocês. Ah, isso eu Já não aviso tenho logo. dúvida. Não tenho Mas eu dúvida. gostei mais dessa. Quais são as... qual é a sua? A minha é... Por que você prefere, antes de dizer a sua, por que você preferiu a do Troca em relação à da CBF? Porque vocês votaram, meus amigos. Vocês, apesar das cornetas da rede social, vocês sabem muito de bola. Corporativismo? Aqui sempre. Ah, preferia tá bom. mas- Eu preferia a sinceridade. Não, mas que isso. Então, essa é a seleção da CBF, né? A minha foi Rossi, eu mantive. A linha, na verdade, CBF aí. a linha de 4 mais o goleiro é a mesma. Jorginho eu mantive e eu coloquei Danielzinho do Mirassol. Também estava 37 jogos, começando as 37 como titular. Não jogou um jogo apenas desse campeonato. E eu premiei o Danielzinho do Mirassol na minha seleção. Arrascaeta, Matheus Pereira, Vitor Roque. Minto, desculpa. Fabrício Bruno não está na minha seleção, botei Thiago Silva. Thiago Silva, também era um ótimo voto, Thiago Silva. É isso aí. Então é o seguinte, a gente vai mostrar para vocês aqui agora a seleção da rodada. Vale apenas a 30ª. Essa é aquela que democraticamente eu elejo sozinho. Eu vou lá, converso comigo mesmo, voto, né, dou meu contravoto e acabo chegando a essa conclusão. Essa é a seleção da 38ª rodada do campeonato. O goleiro foi Rafael, do São Paulo, que pegou muito lá no Barradão, num jogo decisivo para o Vitória. Lateral direito, Vitinho, do Botafogo. A dupla de zaga, Vitão, do Internacional. Fazia tempo que não aparecia alguém do Inter na nossa seleção. Vitão, do Internacional, Thiago Silva, do Fluminense e Guilherme Arana, que também quase não apareceu na seleção da rodada, né? O bom lateral do Atlético fez uma temporada abaixo do normal. Meio campo com Baralhas, importantíssimo, né? Não só pelo gol, mas pelo jogo que fez diante do São Paulo. Cristaldo, do Grêmio e Lúcio Acosta, do Fluminense. No ataque, Dudu, do Atlético, Carlos Vinícius, do Grêmio e Guilherme do Santos. O técnico, eu coloquei o Abel Braga por toda a representatividade, a pressão que havia nesse último jogo. O Inter não estava jogando nada, né, ao longo do campeonato e jogou bem esse último jogo, fez o suficiente para vencer e não se rebaixar. Temos Rafael Guanais ao vivo, é isso? Com o Ricardo Lai. Então vamos ao vivo lá ao evento da CBF. Ricardo Lai vem com o Rafael Guanais, que foi eleito aqui no Troca de Passes também no sábado, o técnico do Campeonato Brasileiro. Sei que ele já está nos ouvindo. Parabéns, Guanais, pelo ótimo campeonato, pela eleição da CBF, mas principalmente pela eleição do Troca de Passes como o melhor técnico meu voto do também. campeonato. Ramon não participou da eleição do Troca, mas também está antecipando que ele também votou no Guanais. Tudo bem, Lai? Bem-vindo, boa noite. Fala, Diniz, boa noite pra você, boa noite a todos. O Troca já antecipou todo mundo, Exato. O Troca já sabia, né, Guanais? Melhor técnico do Campeonato Brasileiro, Rafael Guanais, pelo Mirassol. Que trajetória, hein? Trajetória espetacular. Olha, se fosse pra ter um roteiro, assim, de uma série, sei lá, de um filme, alguma coisa assim, esse roteiro do Mirassol, você no comando, seria um roteiro fantástico. Boa noite, parabéns mais uma vez pelo prêmio. Obrigado, boa noite, obrigado pelos votos. Tem um peso enorme, com certeza. Fica a minha gratidão. E se eu fosse esse roteirista aí, eu não escreveria tão bem previamente, né? Então, a gente tentou, com contribuição de todos e muito esforço, muito foco, conseguir nos superar, né? Conseguir quebrar alguns paradigmas, nossas próprias limitações, e fazer uma competição de altíssimo nível, graças a Deus, podendo ser coroada, né, com essa vaga na Libertadores. E aí essas premiações individuais que elas vêm para engrandecer o trabalho do todo. Agora, o Mirassol ficou como referência, né? Porque os torcedores dos chamados grandes clubes do Brasil ficam assim, pô, mas aí não tem investimento, não tem dinheiro. Pô, mas o Mirassol tá lá em cima. Sempre fica como referência, né? Mas o Mirassol pode. Como é que o Mirassol fez? Como é que o meu time não conseguiu? Como é que você recebe isso? Eu recebo isso como uma responsabilidade também, né? Por justamente a gente ter essa possibilidade de focar, né? Então, como a gente talvez não tenha tantos recursos como as grandes equipes, então a gente tinha que focar em trabalhar no nosso máximo, trabalhar o melhor possível, de estar todo mundo muito concentrado, de entender a interdependência que existe para se jogar bem como equipe. A gente focou naquilo que a gente justamente não tinha para que a gente pudesse fazer muito bem o nosso papel.
Guanais. Tá à disposição aí o Rafael Guanais para vocês, Diniz. Olá, obrigado. Ô, Guanais, Felipe Diniz falando aqui. Aproveitar para bater um papo contigo. O Mansur tá louco para perguntar para ti também. Hoje aqui no Troca, também querendo conversar contigo um pouquinho. E eu queria já me adiantar um pouco sobre o planejamento para o ano que vem, que é um ano muito diferente para vocês, né? Esse ano o Mirassol, na segunda parte da temporada, só se preocupou com o Campeonato Brasileiro. Você conseguiu repetir escalações muitas vezes, poucos problemas, assim, em termos de lesões, se a gente comparar com outros clubes. O ano que vem vai exigir muito do Mirassol em termos de calendário, porque vocês vão participar também da Copa Libertadores. Em termos de contratações, né, o perfil que vocês escolheram para esse ano dos jogadores funcionou muito bem. Vocês vão trabalhar mais ou menos com perfis parecidos em termos de ataque ao mercado ou planejam algumas diferenças? Bem-vindo ao Troca, amigo. Obrigado mais uma vez, Diniz, um prazer estar falando com vocês. Parabéns pelo programa. Eu creio que a gente tem alguns pilares ali que são importantes pensando em características individuais e em adaptação mais rápida em relação ao modelo de jogo. Então, é importante a gente manter uma espinha dorsal, né, daquilo que foi esse ano brilhante de 2025. O nível de conexão que a gente busca em relação a perfil comportamental, né? O jogador que vem para o Mirassol precisa entender realmente a realidade do clube, aquilo que funciona bem ali na cidade e dentro da cultura que é o Mirassol. Então esses são alguns pontos que a gente está com muita cautela, com muito cuidado analisando, mas primeiramente a gente definir a situação dos jogadores que aqui estão, para que a gente possa ter uma manutenção de equipe, manutenção de elenco, manutenção da cultura e manutenção das ideias também. Maravilha. E esse ano tem menos tempo para pensar, né? Porque o Brasileirão começa já no dia 28 de janeiro. Carlos Eduardo Mansur, sua pergunta para Rafael Guanais. Boa noite, Guanais. Parabéns pela campanha, pela temporada. É claro que a gente vendo o Mirassol jogar, a gente faz as nossas observações. Mas eu queria ouvir de você, assim, recentemente o futebol meio que se dividiu, entre aspas, especialmente na hora de atacar, entre treinadores que privilegiavam, na hora de atacar, jogadores ocupando zonas do campo, chamado jogo posicional, e outros que tinham mais a bola como referência, com jogadores agrupando em torno da bola. Eram praticamente mais ou menos duas tendências recentes que a gente via no futebol, quase como se fossem modelos antagônicos, ainda que aos poucos começassem a se fundir um pouco. Como é que você define a forma do Mirassol jogar, especialmente na hora de atacar? Eu gosto de definir a nossa fase ofensiva como uma fase funcional, né, com algumas premissas do jogo posicional e, ao mesmo tempo, a percepção de tempo, espaço e vantagem para que nós possamos explorar não só determinados espaços, mas determinadas vantagens que o jogo tem, uma vantagem qualitativa, buscar situações numéricas. Então, através de determinadas estruturações e movimentos, a gente procurar identificar primeiramente essas vantagens para que a gente possa explorar. Então, de forma resumida, eu gosto de pensar que é um ataque funcional. Ramon, sua pergunta para o melhor técnico do Brasileirão 25, Ramon. Com meu voto, professor, tudo bem? Boa noite, Ramon falando aqui. Eu gostaria de perguntar o seguinte, Ramon. né? Eu vi a sua entrevista no Charla, aliás, quem não assistiu, assista, que é uma aula de futebol e uma aula de gestão de grupo que o Guanais deu lá pra gente. E perguntar assim, né? Porque você cita em várias entrevistas durante o ano que você teve que, vamos botar assim, eu vou usar a palavra ensinar, né? Esses jogadores a ter coragem para jogar uma Série A. Muitos jogadores não tinham jogado a Série A ainda na carreira e jogaram esse ano pelo Mirassol, né? Você conseguir colocar na cabeça do atleta que ele poderia fazer, que ele poderia sair jogando curto, independentemente do adversário que fosse, dentro e fora de casa, e obviamente pensando em 26, você já respondeu um pouco da pergunta, você vai manter esse estilo de jogo, contratação, vai continuar mantendo esse estilo de jogo, tentando jogar curto, jogar em transição, mesmo jogando a Libertadores? Ramon, essa é uma premissa aí da minha vida, cara. Era a minha primeira Série A também. Estou encerrando a minha primeira Série A. Né? Então, eu não tinha muito
ensinar para os jogadores. Pelo contrário, eu estava ali justamente para que a gente pudesse construir junto. Mas eu vim da última divisão de São Paulo, escutando que a forma que eu via do jogo não funcionava nas divisões menores. E aí, graças a Deus, a gente foi galgando, foi dando esses passos justamente com essas convicções, buscando, claro, versões aprimoradas, buscando entender cada lugar e potencializar cada grupo, né, cada equipe que vinha sendo formada nos diferentes contextos e times que eu trabalhei, para que a gente pudesse matar no primeiro momento a incredulidade, né? Então o Mirassol era o caçula, o treinador era o caçula, então como que seria tudo isso dentro de tantos gigantes que a gente precisava destronar? Então era importante a gente primeiro crer antes de ver acontecer realmente. Então a gente pautou muito na convicção do trabalho, né? Na forma que a gente tinha para jogar, para que a gente pudesse ter no primeira mão desempenho. A partir do desempenho a gente estaria mais próximo de encontrar resultado. Então esse é um desafio, por isso que a importância, em cima até da pergunta do Diniz, a importância da manutenção do elenco, que o tempo vai ser reduzido em relação à preparação. Então as ideias para elas conseguirem melhorar, um dos pontos é elas poderem amadurecer. Então eu vou ter essa possibilidade nesse início e eu tenho certeza, é importante que quem fique compactue com isso, né? Esteja com fome, quem vai chegue com essa expectativa de trabalhar muito, porque os desafios são maiores e a nossa versão precisa ser uma versão melhorada também. Pode fechar com ele aí, eu quero saber o seguinte. Obrigado pela entrevista aqui, viu? Guanais. Obrigado a vocês. Guanais. Obrigado pelo voto, pelo reconhecimento. Deus abençoe. Aquele atacante ali que o pessoal não está vendo ainda, teria lugar no teu time? Eu tentei um certo convencimento com ele ali, vocês vão entender quem é, mas é uma perna esquerda que me deu muito trabalho para tentar neutralizar e que vai ter muito fruto para o futebol brasileiro, pode ter certeza. Vamos acabar com o mistério? Chega o atacante, perna canhota. Tá aí, ó, Rafael Guanais. Rayan, tudo bem, Rayan? Que substituição, hein? Rayan, é bom escutar isso, do treinador, o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, né? O melhor técnico, Rafael Guanais, do Mirassol, já falando da sua qualidade, que você tem muito, e conseguiu ajudar o Vasco, né, nessa recuperação. Não terminou bem o Campeonato Brasileiro, mas foi uma recuperação muito boa, né? Legal ouvir isso, né? Sim, com certeza. O professor Rafael fez um bom trabalho aí com o Mirassol. Foi para a Libertadores, então muito feliz pelo reconhecimento dele. Como tu falou, a gente não terminou o ano muito bem, mas agora não tem tempo para lamentar, porque a gente já tem o jogo da semifinal na quinta-feira e no domingo, então a gente tem que pensar no Fluminense agora e vamos fazer esse jogo aí na quinta-feira e no domingo, se Deus quiser sair classificado para a final. Aqui, nossa produção colocar os fones aí no Rayan, aí o Rayan vai conseguir escutar vocês, pessoal. O Rayan eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Vasco, ao lado do Verratti. E o Rayan, de grande destaque, né, do Vasco. Paulo Henrique também, né, entrou na seleção do Campeonato Brasileiro, né, o melhor lateral direito. E agora o Rayan vai poder escutar vocês à disposição aí, Diniz. Valeu, Lai. Boa noite, Rayan. Felipe Diniz falando aqui. Obrigado pela gentileza de participar com a gente aqui no Troca. Eu queria saber de você o que é que mudou para você especificamente dentro do teu futebol, porque tua confiança aumentou muito, teu futebol cresceu demais depois que o Diniz assumiu o comando do Vasco. Por que pós-chegada do Diniz, o Rayan desabrochou e se mostrou para o futebol brasileiro? Você, inclusive, não foi eleito para a seleção do campeonato aí na CBF, mas no sábado, aqui no Troca de Passes, você estava na seleção do Brasileirão para a gente. Parabéns pelo campeonato, Rayan. Boa noite, muito obrigado. Então, desde a chegada do Diniz, o Diniz me ajudou bastante. Como todo mundo sabe, o jogador precisa de muita confiança, então acho que ele me passou isso. Antes da chegada dele, eu não estava muito com isso, então na chegada dele ele me passou muita confiança e, como ele me fala sempre, eu tenho muito potencial, então ele me ajudou bastante nessa posição.
Mansur, só pergunta ao Rayan. Só para o Rayan teve algumas etapas dentro desse Campeonato Brasileiro, primeiro partindo do lado direito, depois pelo centro do ataque. É evidente que no time do Diniz, muitas vezes, você saía da direita, ia para a esquerda para juntar com o Nuno, para trocar passe. Como é que para você, qual o lugar do ataque que você se sente mais confortável ou você prefere mesmo ser um atacante de mobilidade solto por todo o setor ofensivo? Sim, eu sei jogar nas 3 posições e o Diniz, na chegada do Diniz, ele me colocou na ponta direita, mas ele sabe que eu conseguia jogar na centroavante pela ponta esquerda, então durante a chegada dele, ele veio conversando muito comigo, se dava jogo para jogar pela direita, dava jogo para jogar de centroavante pela esquerda, mas no jogo dele a gente se movimenta muito e cai caindo pelas 3 posições. Então ele me ajudou bastante nisso também. Ramon, de canhoto para canhoto, vai lá, sua pergunta ao Rayan. Isso aí é meu pupilo. Rayan, tudo bem, meu amigo? Boa noite, que prazer falar com você aqui no programa. Meu parceiro. Aqui, você, não sei se você sabe desse dado, você é o 3º jogador que mais finalizou no gol na competição. Perde para o Caio Jorge com 46, Vitor Roque com 40 e ele com 39. E ele é um jogador, como o Diniz citou, que trocou a função dele no campo, né? Qual é a importância, né? O que o Diniz te passou, o Fernando, na questão da maturidade, né? Como você evoluiu do ano passado para esse, no entendimento tático, físico, técnico e de finalização. É uma coisa que vocês têm trabalhado regularmente, trabalharam durante o ano? Sim, com certeza o Diniz. Ele chegou, ele viu, no primeiro treino dele, ele viu muito potencial em mim, ele viu que o meu ponto forte também é o chute, então quando ele me deixa muita vontade dentro do campo, então sempre que eu tiver oportunidade ele me pede para chutar e eu sempre fico bem à vontade dentro do campo, porque ele me deixa bem à vontade, então sempre que tiver oportunidade vou estar chutando sempre. Vem cá, você desde pequenininho chutava bastante assim? Era de chutador mesmo? Tinha 6, 7 anos ou não? Ou depois que evoluiu assim? Sim, sempre eu teve esse chute forte, desde a categoria de base do Vasco, porque eu sempre chutei muito, então teve uma época lá que 8 anos, 9 anos, que eu chutava muito, então terminei um ano com quase 200 gols. Então, esse chute aí tem um potencial bastante, entendeu? Valeu, Lai. Agradeço ao Rayan. Obrigado, Rayan, pela participação. Parabéns pelo prêmio. Que 2026 seja tão bom para você como foi 25. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, Lai. Daqui a pouco porque volta. tem treino, né? Treino amanhã à tarde? De manhã. De manhã. Valeu. Valeu, lá e daqui a pouco volta se tiver mais convidados lá na festa da Confederação Brasileira de Futebol. Vamos colocar de novo então aqui pra gente mostrar a seleção da rodada, né? Fiz rapidinho aqui para que o Guanais já estava prontinho para falar com a gente, então tá aí. Rafael, Vitinho, Vitão, Thiago Silva, Arana, Baralhas, Cristaldo, Lúcio Acosta, Dudu, Carlos Vinícius e Guilherme, essa seleção da 38ª rodada. Tá bom? Aí é o seguinte, pegamos todos os arquivos aqui do Troca de Passes, todas as seleções das rodadas e fizemos uma contagem. Quais foram os jogadores mais vezes eleitos para a seleção da rodada em cada posição? Dá diferenças, algumas boas diferenças em relação à seleção final do Campeonato Brasileiro. E aí a gente chega à seguinte seleção do Troca de Passes, tá bom? De acordo com o número de vezes que cada jogador apareceu na seleção da rodada. Ó. O goleiro mais vezes eleito foi o Rafael, do São Paulo, que foi eleito em 4 rodadas o melhor goleiro do campeonato. O lateral direito mais vezes apareceu aqui na seleção da rodada foi o William, em 5 rodadas. E você sabe que eu fui fazer a contagem hoje e os números são muito equilibrados. Um apareceu 6, o outro 5, o outro 4. Então não teve grandes disparidades, com exceção de 2 jogadores que vocês vão ver ali na frente. O Gustavo Gomes e o Fabrício Bruno, os 2 zagueiros que mais apareceram na seleção da rodada. Cada um apareceu 6 vezes. Veja que são 38 rodadas. Cada um apareceu 6 vezes. Foi bastante diluído aí o número de escalações. E o Reinaldo também foi o lateral esquerdo mais vezes eleito, 6 vezes.
só para efeito de comparação, o Kaique e o Juba, né, que foram os outros dois mais eleitos aqui, foram eleitos em 5 rodadas, cada um. Caramba. Juba e Kaique do Cruzeiro, o Reinaldo 6. O meio-campo teve o Lucas Silva, foi eleito 5 vezes para a seleção da rodada. O Matheus Pereira, que apareceu 8 vezes na seleção da rodada. E o Arrascaeta, que em 13 jogos, né, ele esteve na seleção da rodada dos 38. Ou seja, 1/3 do campeonato teve Arrascaeta entre os melhores da rodada. No ataque, olha também, veja como o número é pequeno para Ryan e Flaco Lopes. 6 vezes o Ryan apareceu na seleção da rodada. O Flaco Lopes, 6 vezes. E o Caio Jorge, 12 vezes. Né? E o técnico que mais apareceu na seleção da rodada foi o Rafael Guanais, que apareceu 6 vezes como técnico da rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Mansur, o que te parece? Bom, a conclusão é óbvia. Qual é a conclusão? Craque, artilheiro. Quando nós aqui do Troca escolhemos, comparando com a CBF, nós tivemos 8 coincidências. Exato. Aqui, se eu colocar seja a seleção do Troca, seja da CBF, você tem 6 coincidências só. 5 diferenças. A equipe é melhor do que o trabalho individual. Entendeu? Não, se você contar o técnico, 7. 7, é verdade. 7, mas aí são 7 em 12. Ou seja, estou melhor do que se imaginava. Só que é o seguinte, né? Uma coisa é a Você fez um bom trabalho. Não, uma coisa é a gente avaliar o... Vocês assistem jogos, né? Jogos, claro. né? Uma coisa é a gente avaliar de uma maneira geral o campeonato e outra, aquela análise mais a cada rodada. Quem foi destaque na rodada, né? É porque às vezes também você tem numa rodada um jogador, vamos dizer, um volante vai bem. Só que ao longo do campeonato, um outro volante que não foi o melhor da rodada, mas ele está ali sempre entre os melhores. É isso aí. Ele acaba no todo sendo o melhor do campeonato. É isso aí, fiquem à vontade. Estou te defendendo aqui, hein? Muito obrigado. Fiquem à vontade, você vai ser meu advogado. Já cursa a faculdade de Direito, daqui uns 6, 7 anos você vai ser meu advogado. É o seguinte, vão lá na hashtag Troca de Passes, tá bom? No Twitter, e fiquem à vontade para cornetarem ou elogiarem se for o caso, tá legal? Eu sei que o pessoal gosta mais da corneta do que do elogio. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que já está em reta final de preparação para o confronto contra o time do Cruz Azul do México. O técnico Filipe Luís que deve repetir, galera, o time da final da Libertadores da América com apenas ali uma dúvida entre Danilo e Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz já estava recuperado desde aquela decisão. O Filipe Luís optou pelo Danilo e deu certo, né? Foi inclusive ali um dos caras que decidiu o jogo contra o time do Palmeiras, fazendo gol, inclusive, do título. E agora, né, tem aí o Léo Ortiz à disposição novamente, só que agora com um pouco mais de tempo de treino e preparo para o Filipe Luís definir se ele vai com o Danilo ou se ele vai com o Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira ali na zaga. E você, iria com o Léo Ortiz ou você iria de Danilo ao lado de Léo Pereira? O resto dos jogadores, acredito que ele deva repetir, né? Ali Jorginho, Pulgar, né? Samuel Lino, o próprio Carrascal e o Bruno Henrique. Deve ser o mesmo time da decisão da Libertadores da América. Aproveita, vai aqui embaixo no botãozinho inscrito, inscreva-se se você não é inscrito, ativa a notificação no sino para não perder absolutamente mais nada e deixa o seu like para dar aquela moral. Os créditos vai para o canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!